Quero apresentar para vocês a mensageira desta noite. Corajosa, digo eu, porque não é muito simples, mas está aqui a nossa aluna, Nicole Ferrer. Ela vai ser a mensageira de Deus nessa noite. E eu espero que você abra também o seu coração para receber a bênção de Deus. Que Deus abençoe e que Deus te abençoe, Nicole. Obrigada. Nesse momento que você vai compartilhar a palavra de Deus. Boa noite a todos que nos assistem. É muito bom estar aqui com vocês, passando a palavra para vocês. É uma oportunidade muito boa. Queria agradecer ao pastor. E eu também queria mandar um abraço ao pessoal, meus amigos de fé de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a distrito do meu pai, que é do bairro Amumbaí, Taverópolis e Itaquaruçu. E hoje eu vou falar com vocês sobre como vencer gigantes. Muitas pessoas planejam triunfar na vida. Elas começam subindo os degraus do sucesso, mas acabam fracassando. Podemos ver isso na saga esportiva brasileira. Em 1950, o Brasil hospedou a Copa Mundial de Futebol. Mas ele era o mais forte candidato ao título. Ele venceu o México por 4-0, empatou com a Suíça por 2-2, ganhou da Iugoslávia por 2-0. Ganhou da Suécia por 7-1. Goleou a Espanha por 6-1. Ele foi para a final, iria jogar contra o Uruguai. Só precisava de um empate para ganhar. Mas, em 16 de julho de 1950, ele foi derrotado no Maracanã por 2-1. Vocês podem estar se sagrando por terem vencido a primeira etapa da vida. Mas acredite, outros desafios virão. Há muitos gigantes que precisam ser vencidos. E são gigantes que mostram quem nós somos, se somos covardes ou corajosos. Os gigantes podem ser reais ou fictícios. Podemos ver um exemplo dos 10 espias que voltaram da terra de Canaã. Eles voltaram e o que eles falaram foram: nós somos como gafanhotos perto deles. Há desafios pela frente. O país está em crise. A economia está em crise. A saúde está em crise. A família está em crise. Há gigantes em cada esquina. Como podemos vencê-los? Vamos abrir agora a Bíblia em 1 Samuel 17, 10 e 11. Aqui diz: eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Primeiro, você só vence esses gigantes quando você tapa os ouvidos à voz do pessimismo do povo. Aqui diz a história de Davi. É uma história muito conhecida. Golias era um homem de mais de 3 metros de altura. Ele era um duelista e ele colocava medo em todo o mundo. O rei, o exército de Israel e o povo estavam morrendo de medo. A voz do povo era de fracasso. Mas Davi, ele não deu ouvidos para aquilo. Ele não deixou que aquilo que o povo estava falando tirasse a sua coragem. Ele foi, guerreou e venceu. A voz do povo é de pessimismo. As pessoas comentam sobre a crise. Elas estão derrotadas pela crise. A crise são os que mostram os heróis. É no ventre da crise que nascem os vencedores. Isaac, ele cavou poços no deserto. Ele semeou em tempos de seca e colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Também temos o exemplo de Franklin Delano Roosevelt. Ele queria ser muito presidente dos Estados Unidos. Era um desejo muito grande dele. Ele nasceu dia 30 de janeiro de 1882 em Nova York. Estudou em Harvard e em Columbia. Ele exerceu advocacia e também, só que ele parou porque ele queria se dedicar à política. Mas, aos 39 anos, ele foi vítima de poliomielite. E da cintura para baixo, ele ficou paraplégico. As pessoas diziam: você jamais poderá ser presidente dos Estados Unidos. Mas ele não deu ouvido para o que as pessoas diziam. Ele quis seguir os seus sonhos. E ele foi a única pessoa dos Estados Unidos eleita 4 vezes consecutivamente presidente. Agora vamos ler 1 Samuel de 28 a 30. Aqui diz: Eliabe,
o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: O que você está fazendo aqui? Onde é que está tomando... Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. A crítica machuca quando vem de alguém acima de nós. Eliabe, ele era o irmão mais velho de Davi. A crítica machuca quando ela questiona as nossas motivações. Eliabe, ele achou que a motivação de Davi era a presunção. A crítica machuca quando é contínua. Eliabe, ele sempre criticava Davi. Tanto que Davi fala: o que foi que eu fiz agora? A crítica, ela machuca muito quando vem de pessoas que nos conhecem há mais tempo. Eliabe morava na mesma casa que Davi. Eliabe era o irmão de Davi. Eles conviveram juntos. Agora, vamos ler verso 31 a 33 de 1 Samuel 17. Alguns soldados ouviram que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. A crítica machuca quando não acreditam no seu potencial. O rei Saul, ele simplesmente desfez de Davi. Falou: você é um rapazinho, e ele luta há muito tempo. É aquelas famosas frases: você não consegue. Quem é você para lutar contra ele? Quem é você para vencer um desafio desse? Você nem tem experiência. A revista Time, de abril de 1986, publicou artigos sobre homens, digamos que sem perspectiva de futuro, mas que no fim acabaram vencendo. Primeiro, Beethoven. Seu professor falava que ele manuseava o violino de uma maneira diferente. Ele tocava suas próprias canções ao invés de melhorar suas técnicas. Ele falou que Beethoven era sem esperança para ser um compositor. Segundo, Walt Disney. Foi despedido de editor por falta de ideias. Foi ao fracasso várias vezes, antes de se tornar bem-sucedido. Thomas Edison. Seu professor lhe dizia que ele era simplesmente um estúpido para aprender qualquer coisa. Mas estão registrados mais ou menos umas 1000 invenções. Albert Einstein. Sua tese de doutorado em Bonn foi considerado irrelevante e sofisticada. E futuramente ele seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Próximo, Louis Pasteur. Ele foi, um estudante medíocre. Ele foi colocado como 15º em um grupo de 22 alunos. Mas foi quem inventou a penicilina. Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série. A sua fábrica foi à falência 5 vezes antes de virar sucesso. Não deixe que as críticas colocarem medo em você. Fuja dos críticos, enfrente e vença seus desafios, os seus gigantes. Agora vamos ler 1 Samuel 17, 38 a 40. Então, deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo aquilo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Passo 3. Você vence os gigantes. Você só vence os gigantes quando desiste de lutar com armas alheias para ser autêntico. Saul ele quis colocar sua própria armadura em Davi, mas
Aquilo não era para Davi, ele não estava acostumado com aquilo. Tanto que ele falou, vou tirar isso porque não é meu, eu não estou acostumado a usar com isso. Em tempos de crise, as pessoas tentarão fazer com que você seja que nem elas. Mas seja você mesmo. Você é uma pessoa única, singular. Use os dons e talentos que Deus deu para você. Em campo, você pode ser um vencedor, mesmo em terras de perdedores. Não se assuste com as ameaças dos gigantes. Eles só tentam escarnecer você. Agarre, vá, vença os gigantes, lute com eles. Não tenha medo. Agora, vamos ler o verso 48 de 1 Samuel 17. Aqui diz: Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus, para lutar contra ele. O quarto passo é: você só vence os gigantes quando está determinado a vencer. A Bíblia não fala que Davi ele foi andando, fala, poxa, eu vou ter que lutar contra o gigante. Não. Ele fala que Davi correu em direção ao gigante. Ele estava determinado, ele era um homem determinado. Ele foi lá para guerrear contra ele e para vencer. Ele correu para a linha de batalha. Ali também diz, e por que você acha que Davi escolheu 5 pedras? Provavelmente ele pensou, se eu errar a primeira, eu tenho a segunda, a terceira. Ou seja, nunca desista. Se você tropeçar na primeira vez, tente a segunda vez. O importante é ser persistente e não desistir. Deus não criou você para ser um fracasso. Ele quer te conduzir para um triunfo, para ser um vencedor de gigantes. Não desista de lutar e vença. Um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos é Abraham Lincoln. Ele nasceu na roça. Ele trabalhava na enxada mesmo. Não era uma pessoa rica. Ele trabalhava muito de dia para poder comprar seus livros. E estudava de noite e de madrugada. Mas ele não desistiu mesmo em meio a alguns fracassos. Aos 22 anos, ele fracassou nos negócios. Aos 23 anos, ele foi derrotado na legislatura. Aos 24 anos, ele fracassou nos negócios novamente. Aos 25 anos, ele conseguiu chegar à legislatura. Aos 27, ele foi vítima de colapso nervoso. Aos 29, foi derrotado na candidatura de presidente da Câmara. Aos 31 anos, foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 anos, foi derrotado na candidatura ao Congresso. Aos 46 anos, derrotado novamente no Senado. Aos 47 anos, foi derrotado na sua candidatura a vice-presidente. E aos 49 anos, foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 51 anos, finalmente eleito presidente nos Estados Unidos. Não desista de lutar e vencer. E não se contente com nada menos que vencer. Porque você será o vencedor de gigantes. Agora vamos ler, começar com 1 Samuel 17, verso 37. Diz, o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Agora vamos para os versos 45. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, os Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. E agora o verso 47. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Quinto passo. Você só vence os gigantes quando reconhece que a vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a ele. Davi, ele não teria ido para a batalha se ele não soubesse que o triunfo vem de Deus, que ele nos dá a vitória. Ele não teria arriscado se Deus não estivesse com ele.
É Deus quem dá força para nossas mãos, para a gente poder ir à batalha. Ele é o nosso Criador, mantenedor, sustentador, redentor e protetor. Não podemos vencer por nossa própria sabedoria, força ou meras estratégias. Podemos falar como um camundongo. Você conhece a história do camundongo? É assim. O camundongo, ele foi atravessar uma ponte, tinha um precipício, e ele foi atravessar a ponte que tinha naquele precipício em cima das costas de um elefante. No meio da ponte, aquela ponte ela mexeu muito forte porque era muito peso, que era o elefante. Só que quando eles passaram, o camundongo virou pro elefante e falou: "Cara, a gente chacoalhou aquela ponte, hein? Quando você estiver em seus desafios, vá com Deus. Mesmo que as águas estejam muito turbulentas, vá com Ele e fale: Deus, nós chacoalhamos aquela ponte. Porque com Deus, somos mais que vencedores." Saul e seu exército fugiu. Sabe por quê? Porque eles olharam para o tamanho do gigante, para o tamanho de Golias. Davi venceu porque ele olhou para Deus. Aqueles que olham para os gigantes, eles se intimidam. Eles ficam com muito medo, porque os gigantes parecem simplesmente impossíveis. Mas, aqueles que olham para Deus, eles conseguem fé. Aqueles que não olham, é como os espias. Eles têm aquele pavor, é aquele senso de gafanhoto. É aquela síndrome de gafanhoto, que os outros são muito maiores que nós. Mas quando nossos olhos estão em Deus, podemos dizer: se Ele se agradar de nós, então podemos. As vitórias que temos vêm de Deus. E devemos dar glória a Deus. E o nome de Deus deve ser agradecido. O culto de hoje não é para agradecer ninguém que está aqui. Nem na mídia, nem na música, nem a mim. Aqui a gente está para honrar e glorificar o nome de Deus, porque é Ele que nos guia na vida e que nos dá vitória perante gigantes, os desafios que vêm a todos os momentos. Ele merece toda a glória, Ele merece ser engrandecido. Todas as nossas conquistas, todas as nossas coroas devem ser colocadas perante os pés de Jesus, porque é Ele quem dá. Se você tem Jesus, você tem tudo. Em Cristo, você tem vida, vitória, salvação e esperança. Vocês já venceram batalhas na vida. Vocês já venceram gigantes. E certamente lhe garanto que virão outros. Mas não desista. Seja persistente. Confie em Deus. Não se deixe intimidar. Deus pode lhes conduzir sempre a um triunfo. Ele pode guiar vocês na batalha. Para encerrar, vou contar uma história, a história de Roy Ridgels. No dia 1º de janeiro de 1919, ele estava no jogo que era da Califórnia, da Escola de Califórnia e Geórgia. Era o jogo final. Foi um fracasso o primeiro tempo, não tinha dado nada certo para ele. Seu técnico chegou e falou: "Esse foi o primeiro tempo. Ainda vai ter o segundo. Não desista, vai lá e vença. O jogo ainda não acabou." Ele foi e venceu. Eu não sei como pode estar a vida agora. Não sei se você está vencendo ou se está parecendo que está dando tudo errado. Mas não esqueça, não desista, porque Deus está com a gente, Ele guia os nossos caminhos. E como Davi, se a gente confiar em Deus, a gente pode ser mais que vencedor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre-se, se você tem Jesus, você tem tudo. Nunca desamine da sua caminhada. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por cada vez o Senhor nos dar uma nova oportunidade para lutar. E mesmo que provavelmente no começo esteja dando errado, o Senhor estará conosco e nos dará força para a gente conseguir pelo menos na próxima vez e não desistir. Esteja conosco nesse restante de semana. Precisamos cada vez mais do Senhor e que também nos ajude a reconhecer que a vitória vem somente de Ti. Esteja conosco, é o que te pedimos, imploramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.